Boa noite aos irmãos, graça e a paz de nosso Senhor. Nós estamos nós iniciamos agora recente na igreja uma série na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Semana passada nós tivemos a nossa introdução à carta, nós estudamos um pouco sobre o contexto na qual a carta foi escrita, o local da escrita da carta, a data, o propósito da escrita da carta. Falamos sobre o porquê é importante o estudo dessa carta para nós hoje. E hoje a gente vai entrar já mesmo nos capítulos propriamente ditos. A gente vai estudar o capítulo 1 hoje, dos versículos 1 a 10. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, fica entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aí, como é que funciona as exposições aqui, os nossos estudos de quinta-feira? Eu vou fazer a leitura, aí os irmãos permanecem com a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando à medida que a gente vai expondo, estudando, sabe? Sabe o Severino? Ficava só cara crachá, pois é, mais ou menos assim. Vamos ficar Bíblia, pregador, Bíblia, pregador. É mais ou menos nessa pegada. Os irmãos me acompanhem aí na leitura da palavra, vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Aí a partir do verso 2, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o verso 4, irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor, quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos falar mais sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos converteste dos ídolos a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro. E o verso 10, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, pedimos nesse momento total reverência diante dela, que eu possa ensinar os meus irmãos com fidelidade aquilo que está escrito, Senhor, que juntamente com eles nós sejamos edificados na Santíssima Palavra, que eles possam receber como palavra de Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, essa noite, é isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, irmãos, só para a gente fazer uma breve recapitulação do que vimos na introdução, aqui
Paulo ele estava na sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas e Timóteo. Isso aí você vê o contexto da origem da igreja de Tessalônica no livro de Atos 17. Paulo estava com Silas e Timóteo, que aqui ele aparece como Silvano na carta. Amém? Silvano é um nome latim, porque esse Silvano é o nome latim de Silas. Amém? Então Silas e Silvano são a mesma pessoa. Então eles estavam na segunda viagem missionária. Antes deles chegar em Tessalônica, eles estavam na cidade de Filipo, como Atos 16 vai nos ensinar. E de Filipos eles foram para direção à cidade de Tessalônica. Quando eles chegam lá, irmãos, a primeira coisa que eles fazem, que Paulo faz, que era costume de Paulo, foi procurar uma sinagoga, onde ele ficou 3 sábados seguidos, examinando as escrituras com os judeus presentes naquela sinagoga. E a mensagem de Paulo era o seguinte: ele estava provando, mediante as escrituras do Antigo Testamento, que o Cristo deveria morrer e ressuscitar, ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos. O resultado disso, irmãos, foi que alguns judeus creram nele, certo? Alguns judeus que estavam na sinagoga creram nele, juntamente com alguns judeus que temiam alguns gregos que temiam a Deus, e algumas mulheres de alta posição. Mas em contrapartida a isso, havia um grupo de judeus que foram tomados por inveja dos missionários. Então, o que foi o que eles fizeram? Eles provocaram o povo contra os missionários, no caso Paulo, Silas e Timóteo, e eles foram na casa onde os missionários estavam hospedados. Mas só que quando eles chegam lá, eles não encontram os missionários lá, o que é que eles fazem? Eles arrastam para fora da casa e levam perante as autoridades o dono da casa, que no caso era chamado de Jason, e mais alguns outros irmãos, como eu falei, perante as autoridades. E eles obrigaram Jason a pagar uma fiança, garantindo que aqueles missionários não iriam mais perturbar a paz da cidade. Então, durante um período da noite, aqueles irmãos, os novos convertidos de Tessalônica, eles enviaram Paulo e os missionários direto para a região da Bereia, que você vê a sequência lá em Atos 17. Eles foram para Bereia. De Bereia, Paulo foi para a cidade de Atenas, e Timóteo e Silas ficaram na cidade de Bereia com a ordem de se encontrarem com Paulo, e com Paulo posteriormente na cidade de Atenas. Quando os dois se encontram na cidade de Atenas, Paulo e Silas enviam Timóteo para a cidade de Tessalônica. Eles enviam Timóteo de volta à cidade de Tessalônica, justamente para saber como aquela jovem igreja estava, porque ele havia saído de uma maneira tão rápida que ele ficou preocupado se aquela igreja ainda estava firme, mesmo depois de uma rápida saída do apóstolo. Amém? Então depois Paulo ele vai de Atenas, ele vai para a cidade de Corinto, isso está em Atos 18, onde ele recebe de volta Timóteo com o relatório da igreja. Amém? Ele recebe de volta o relatório da igreja, e o relatório da igreja, de certa forma, é um relatório positivo. Então, a partir daí, Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, amém? Como resposta ao relatório de Timóteo. Isso, como a gente viu na introdução da carta, por volta do ano 50 a 52 depois de Cristo.
E os pontos, irmãos, os propósitos da carta, basicamente, a gente pode dizer que são 3. Amém? Pode dizer que são 3. Primeiro, o propósito do apóstolo era fortalecer ainda mais aquela jovem igreja de Tessalônica que já estava firme no caminho do Senhor. Esse foi um lado positivo do relatório de Timóteo. A igreja de Tessalônica, mesmo tendo sido fundada em um período bem breve, ela tendo sido recém-convertida, ela mostrava sinais de maturidade, de firmeza na fé. Então, Paulo escreve para fortalecer ainda mais ele. Segundo, ele escreve também para defender o seu caráter, o caráter de seus companheiros, de acusações que estavam sendo feitas contra eles. Isso a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos. E também ele responde algumas questões de natureza teológica e prática. Teológica, em especial em relação à segunda vinda de Cristo. Amém? E prática, no final ele vai dar diversas orientações a respeito de como nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, agora, a gente tendo essa pequena introdução, essa breve introdução sobre o contexto da carta, a gente pode ver o que Paulo escreve nela. Primeiro, ele começa agradecendo a Deus, já no capítulo 1, pela vida dos Tessalonicenses, dizendo que ele tinha certeza, Paulo tinha certeza de que eles eram eleitos de Deus, de que foram pessoas escolhidas por Deus, porque eles davam evidências da eleição na vida deles. Amém? E só botar um parêntese aqui, irmãos. Lembra que eu constantemente falava, quando a gente tinha os nossos estudos sobre a nossa série sobre os vocábulos de Deus, que a gente estudava vários termos que a Bíblia nos trazia, eleição, santidade. Eu falava sempre que eles servirão para a leitura do nosso texto, dos nossos estudos. Pois é, aquelas palavras que a gente aprendeu, estudou nos nossos estudos de quinta-feira, elas vão servir muito para os nossos estudos, porque aquelas palavras que nós encontramos lá no nosso estudo sobre os vocábulos de Deus, são palavras que a gente vai encontrar muito nas nossas exposições. Amém? Então, os irmãos que tiraram proveito dos estudos, lembrando que esses estudos estão todos disponíveis na página do Facebook, quem quiser relembrar também, todos aqueles estudos estarão disponíveis lá, servirão para a gente entender os termos que a gente vai encontrar aqui ao longo das nossas exposições. Amém? Então, irmãos, e como eu disse agorinha, essa igreja, Paulo tinha certeza de que eles eram eleitos de Deus, por isso que Paulo agradece a Deus pela vida deles. Mas por que Paulo tinha certeza de que eles eram eleitos? Porque eles demonstravam isso na vida deles. Eles demonstravam que eles eram pessoas escolhidas por Deus para a salvação. E essas marcas, essas evidências, elas servem também para a gente, para a nossa caminhada como igreja. Não são marcas restritas, marcas que são somente para a igreja daquela época. Elas servem para a gente hoje, e é exatamente isso que eu pretendo trazer para vocês. Justamente as marcas, que é inclusive o tema da nossa mensagem, as marcas de uma igreja eleita. Certo? Então vamos ver com mais detalhes o que Paulo começa dizendo aqui. Primeiro, irmãos, Paulo inicia a sua carta com aquele padrão que era comum nas cartas de sua época, que ele fala a autoria, amém? A autoria, os destinatários, ou seja, para quem ele escreve,
e no final ele termina com uma saudação. Veja o que está escrito no verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Amém? Então, ele inicia com esse padrão comum de saudação, que era esse padrão aqui que Paulo inicia, era comum nas cartas da época. Nas cartas da época que eram escritas, tinha esse padrão: autoria, destinatários e uma saudação, certo? Mas só que Paulo ele vai adaptar essa saudação, incluindo nela elementos da fé cristã, como, por exemplo, está em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas, certo? E, ao contrário, você pode observar que algumas das suas cartas, Paulo ele sempre se intitula como apóstolo nela, mas aqui ele não se chama de apóstolo, até porque o seu apostolado não estava em jogo, certo? O seu apostolado não estava em jogo, amém? Também ele vai mencionar os seus companheiros, no verso 1, Silvano e Timóteo, porque eles também foram responsáveis pela fundação da igreja de Tessalônica, certo? Em segundo lugar, a partir do verso 2 e 3, nós vemos a ação de graça de Paulo e seus companheiros, certo? Eles são gratos a Deus, Paulo e seus companheiros são gratos a Deus pela igreja de Tessalônica. Veja o verso 2, diz que sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E a gratidão deles, irmãos, era justamente pelo fato deles estarem firmes na fé, mesmo em meio a tanto sofrimento. A ideia aqui quando ele fala, sempre agradecemos a Deus, dá a ideia de continuidade. Paulo, no final da carta, ele fala, orai sem cessar. E Paulo e seus companheiros faziam isso, eles oravam sem cessar. Amém? Eles constantemente, a gente percebe aqui que a gratidão é um dos aspectos da oração. Paulo e seus companheiros estavam constantemente sendo gratos a Deus pela vida da igreja de Tessalônica. E 3 pontos a gente pode perceber aqui, irmãos, que são mencionados em suas ações de graças. Amém? Primeiro, a partir do verso 3, eles agradecem a Deus pela fé que resulta em obras, pela fé que resulta em obras. O começo do verso 3, o texto vai nos dizer, diz assim o texto: diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante. Amém? Paulo e seus companheiros lembram diante de Deus da fé atuante do povo, ou da obra do vosso trabalho. O ponto aqui, irmãos, é que a fé deles era uma fé verdadeira. Por que era uma fé verdadeira? Porque resultava em ação. A fé verdadeira, ela resulta em ação, em boas obras. Nós sabemos, isso aqui nós ensinamos constantemente aqui na igreja, que nós não somos salvos por obras. Ninguém é salvo por obras. Mas, irmãos, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a fé é algo invisível. Eu não posso saber quem tem fé verdadeira. Amém? Então a fé, ela precisa ser evidenciada. Eu preciso demonstrar a nossa fé. É por isso que uma fé verdadeira, ela produz obras. Amém? Tiago fala isso. Tiago fala que fé sem obras é
é morta, lá no capítulo 2 de Tiago. Então, a primeira coisa que Paulo ele se lembra em suas ações de graças diante de Deus é da fé atuante deles, da fé que resulta em obras. Segundo, ainda no verso 3, Paulo se lembra do amor que resulta em serviço, certo? Verso 3 diz, do vosso amor prestativo, ou do trabalho do amor. Essa palavra aqui, uma palavra grega que Paulo utiliza aqui, para prestativo, trabalho, nos dá justamente uma ideia de um serviço que é exaustivo, amém? Um serviço que envolve suor e cansaço. Era exatamente esse tipo de amor que eles tinham. A ideia de um amor que não é demonstrado somente em palavras, mas um amor que se entregava, que se sacrificava, que não media esforços justamente pelo bem do seu próximo, amém? Foi esse amor que foi perfeitamente exemplificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, eles agradecem pela esperança que resulta em firmeza. Olha o final do verso 3, Paulo lembra também da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Novamente aqui, irmãos, a palavra que ele usa aqui para bem firmada, ou paciência, no original grego, traz para a gente a ideia de ficar firme, além do esperado, amém? Só ficar firme, além do esperado, certo? E eles estavam firmes aqui justamente por causa da esperança. Eles tinham certeza de que Deus iria cumprir as suas promessas. Por isso que eles aguardavam o cumprimento delas com paciência, mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta perseguição. Eles continuavam servindo a Deus no mundo, aqui no mundo em que eles vivem, mas ao mesmo tempo com os olhos na glória futura, amém? Servir a Deus, servir ao Senhor aqui nesse mundo, mas com a expectativa na glória futura. Agora, irmãos, a partir do verso 4, Paulo ele faz uma afirmação, certo? Ele faz uma afirmação, ele diz: irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Sabemos. Paulo está trazendo uma certeza. Paulo tinha convicção daquilo que ele estava falando. Paulo tinha certeza que a igreja de Tessalônica era uma igreja eleita de Deus. Não que Paulo soubesse quem são os eleitos. Paulo não tinha uma lista de Deus falando que esses aqui são os eleitos de Deus. Não, Paulo não tinha isso, até porque isso faz parte dos decretos secretos de Deus. Somente Deus sabe quem são os seus eleitos. Mas como é que Paulo e seus companheiros poderiam saber que eles eram eleitos de Deus? Porque eles demonstravam isso em suas vidas. Havia evidências da eleição de Deus na vida deles. E eleição, irmãos, é um ensino muito importante na Bíblia. Eleição, relembrando, é a escolha livre de Deus, por meio da qual Ele, de uma maneira eterna, de uma maneira soberana, escolhe pessoas em Cristo para a salvação. Essa eleição ocorreu antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, verso 4 nos ensina, quando nem sequer havia obras. Por isso que a eleição não é por obras, amém? Quando não havia nada, Deus, na sua perfeita vontade soberana, Ele escolheu de maneira livre
quem ele iria salvar. E sempre quando a Bíblia menciona eleitos em relação aos crentes, sempre são os crentes verdadeiros. E um erro comum é que muitos pensam que Deus olhou no futuro e, olhando no futuro, viu quem iria crer, e por isso, com base nessa previsão do futuro que Deus tinha, ele escolheu com base numa fé prevista. Certo? Não vou entrar muito em detalhes aqui, até porque a gente já estudou sobre esse assunto, mas a Bíblia fala o seguinte, que a causa da eleição é o amor de Deus. Amém? Foi o amor soberano de Deus que escolheu pecadores para serem salvos. E a eleição, irmãos, ao contrário, para aqueles que se opõem a essa doutrina, a esse ensino, dizendo que a eleição é uma licença para continuar no pecado, uma vez que os eleitos, eles necessariamente serão salvos. Os eleitos, eles serão salvos. A pessoa fala assim, a pessoa que se opõe a essa doutrina fala que a eleição é uma licença para pecar. Já que os eleitos vão ser salvos, necessariamente eles vão ser salvos, então eles podem viver da maneira como eles quiserem, já que Deus não anula a sua promessa, aqueles que ele elegeu necessariamente ele vai salvar. Mas isso aí é uma falta de compreensão desse ensino, porque a eleição não é para continuar no pecado, a eleição é para a santidade. Efésios capítulo 1, verso 4 diz, e ele vos escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos, olha só, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Então, como é que eu sei que eu fui eleito? Porque eu manifesto santidade em minha vida. Eu digo que fui eleito, mas continuo no pecado. Não tenho base nenhuma para afirmar que fui eleito. Porque a eleição é para a santidade. Então, se eu não demonstro, e aqui tem uma lição, se eu não demonstro em minha vida que as marcas da eleição, se eu não manifesto a minha vida, não tem como eu afirmar que sou uma pessoa que fui eleita por Deus. Se eu não demonstro características da nova vida que eu tenho em Cristo, então eu não posso afirmar que eu fui uma pessoa que foi escolhida por Deus para a salvação. Amém? E quais são as evidências que foram vistas por Paulo e seus companheiros, que mostravam que eles eram de fato eleitos? A gente pode destacar pelo menos 4 aqui. A primeira evidência de que eles eram eleitos foi pelo modo como o Evangelho chegou a eles. O verso 5 diz o seguinte, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor, quando estávamos convosco. Primeiro, irmãos, foi por meio da pregação da palavra, maneira como o Evangelho chegou a eles. E é esse o meio que Deus usa para chamar os seus eleitos, a pregação do Evangelho. E o texto aqui mostra 3 formas, que estão intimamente ligadas, do modo como o Evangelho chegou a eles. Primeiro foi por meio de palavras, certo? Nisso do verso 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, embora esteja aqui Paulo esteja falando de um modo negativo, mas as palavras aqui estão incluídas. Amém? Como o Evangelho chegou a eles? Primeiro, Paulo pregou a eles. Paulo havia pregado a eles. Primeiro, Atos 17, que está o contexto onde a carta foi escrita,
o autor usa duas palavras interessantes lá, certo? Vocês, vamos lá, Atos 17, rapidinho, só para a gente conferir. Amém? Atos 17. O autor ele vai usar duas palavras interessantes lá. Primeiro, vamos ler o texto, ele vai dizer o seguinte: explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Duas palavras que o autor ele usa aqui. Primeiro, explicando, e a segunda palavra, demonstrando. Talvez na versão de vocês esteja diferente, amém? Esteja uma outra palavra, certo? Mas, 17 verso 3, a minha versão aqui, irmãos, ele inicia falando o seguinte: explicando e demonstrando. Ele usa essas duas palavras, que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Tem alguma versão que está diferente? Expondo e demonstrando, perfeito. Explicando e provando. Explicando e comprovando. Amém. Certo? Mas a ideia é basicamente a mesma coisa. Mas olha só que interessante nessas duas palavras que o autor de Atos, no caso Lucas, ele utiliza. A primeira traz a ideia de que a palavra explicando ou expondo traz a ideia de abrir algo e expor o seu conteúdo. Amém? Então o que é que Paulo fazia? Ele abria as escrituras e expunha aquilo que estava contido nela. Amém? Ele expunha aquilo que estava contido nela. A outra palavra é a palavra demonstrando. Amém? É a palavra demonstrando. Que significa o seguinte, essa palavra ela significa o seguinte: é pôr uma coisa ao lado da outra, amém? Pôr uma coisa ao lado da outra, certo? Mais ou menos assim, sabe? Eu pego a minha Bíblia e boto aqui ao lado da outra, estou pondo ao lado da outra no sentido de, com a ideia de comparar, certo? Pôr uma coisa ao lado da outra com o intuito de comparar. Essas duas palavras juntas, elas trazem uma ideia bem interessante, que era exatamente o que Paulo fazia. Ele pegava as escrituras do Antigo Testamento, com todas as profecias com respeito ao Messias, sobre o Messias. Ele pegava, por exemplo, Isaías 53, uma profecia sobre o Messias, Salmo 22, ele pegava Salmo 2, estou dando exemplos, ele pegava essas profecias, a mensagem do Antigo Testamento, que falava sobre o Messias, e colocava ao lado da vida de Jesus, e falava, aqui ó, nele essas profecias encontram cumprimento. Essa é a ideia. Ele expunha as escrituras e colocava lado a lado, ele demonstrava, ele comparava com a vida de Cristo, falando que em Jesus o Antigo Testamento encontra cumprimento. Amém? Era essa a mensagem que ele trazia, que ele trouxe à igreja de Tessalônica, certo? Ele provava que o Messias prometido no Antigo Testamento, Cristo prometido no Antigo Testamento, era Jesus Cristo. Amém? Voltando lá para Tessalonicenses. Ainda no verso 5, ele diz: mas também a mensagem foi também com poder, com o Espírito Santo. Ou seja, a mensagem dele não foi somente uma mensagem com palavras. Ele não somente
explicou, ensinou as Escrituras. Não, ela foi com o poder do Espírito. Até porque se fosse somente com palavras, a mensagem não surgiria efeito. Somente a pregação de Paulo e dos seus companheiros não surgiria efeito. Por quê? Porque palavras não fazem aquilo que somente o poder do Espírito Santo pode fazer. Elas não penetram no coração do pecador. Ou seja, se não houver o poder do Espírito Santo, palavras são palavras vazias, a pregação não surte efeito, não converte. E poder aqui, irmãos, a gente deve lembrar do poder do Evangelho, lá de Romanos 1,16. Porque é somente o poder do Evangelho que consegue quebrar corações endurecidos, somente o poder do Evangelho que consegue converter de maneira verdadeira os pecadores. Amém? Somente esse poder que salva pecadores como eu e como você. Terceiro, ele vai dizer no final do verso, no capítulo, do versículo 5 ainda, isso com absoluta convicção. Ou seja, eles tinham certeza de que a palavra que eles estavam ouvindo era a palavra de Deus. Que aquilo era a palavra de Deus, tinham convicção disso. E Paulo relembra eles disso no final do verso 5, dizendo: sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Essa foi a primeira evidência, a maneira como o Evangelho chegou a eles. A segunda evidência, irmãos, de que eles eram eleitos, foi pelo resultado que o Evangelho teve na vida deles. Verso 6: e vos tornardes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Qual foi a evidência que o Evangelho teve? A segunda evidência que o Evangelho teve, o resultado que o Evangelho teve na vida deles, foi imitação. Eles se tornaram imitadores. Amém? Primeiro dos missionários, no caso Paulo, Silvano e Timóteo, e do Senhor também. E observe a sequência. Eles imitaram primeiro os missionários, e ao fazerem isso, eles estavam imitando o próprio Senhor. Ao tomar o modelo de vida do apóstolo e dos seus companheiros, eles estavam tomando o modelo do Senhor. Mas no que especificamente eles estavam imitando os missionários? No que particularmente? O contexto da carta nos mostra que é o sofrimento. Eles eram imitadores no sofrimento, irmãos. Amém? Quando Paulo, quem conhece a história da conversão de Paulo, quando Paulo ele recebeu a Cristo em sua vida, quando Paulo foi convertido pelo Senhor, Paulo foi perseguido pelos judeus, por causa da palavra do Evangelho. O nosso Senhor também sofreu perseguições por parte dos seus compatriotas, os judeus. Amém? E a igreja de Tessalônica também estava sofrendo perseguições por parte dos seus vizinhos. Amém? Estavam sofrendo. Isso porque eles receberam a palavra de Deus, e a palavra de Deus resultou em perseguição na vida deles, mas isso foi em meio como está escrito no verso 6, minha alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. A tristeza que havia vindo sobre ele por conta do recebimento da palavra, não foi uma tristeza recebida negativamente, mas foi uma tristeza recebida com a alegria do Espírito Santo. Atos capítulo 5 diz que os apóstolos lá, eles se alegravam porque eles
eles louvavam a Deus porque o Senhor os achou dignos de sofrer pelo nome dele. A alegria que vem junto com o Espírito Santo, e a alegria da salvação, irmãos, sempre vem num contexto de sofrimento, num contexto de perseguição, e é essa alegria que nos capacita a suportar o sofrimento, quando chegar o dia de nós sermos perseguidos, ou sofremos por nossa fé, no nosso trabalho, seja onde for. É a alegria da salvação que nos capacita a suportar essas provações. Amém? E esse tipo de alegria, irmãos, não é uma alegria, não é uma emoção humana, não é uma alegria que provém de um coração natural, por assim dizer, mas ela é uma obra do Espírito Santo. Ela é proveniente da presença do Espírito Santo no coração de quem crê, e ela é marca dos eleitos. Não são todos que têm essa emoção, ou essa alegria, não, ela é alegria proveniente da presença do Espírito Santo, e é marca dos eleitos de Deus. Terceira evidência na vida deles, irmãos, foi pelo resultado que eles tiveram na vida de outras pessoas. Veja o que diz o verso 7 e 8. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Palavrinha aqui, um modelo ou exemplo, não sei como é que está na versão dos irmãos, traz justamente a ideia de um padrão a ser seguido, certo? Essa ideia de modelo aqui. Então, olha só que interessante, à medida que eles se tornavam imitadores dos missionários, no caso Paulo, Silvano e Timóteo, à medida que eles se tornavam imitadores dos missionários e do Senhor, eles se tornavam modelo para outros crentes, próximo a eles, que no caso, no verso 7, seria lá na região da Macedônia e na Caia, e também para crentes distantes também, de outras partes do mundo, conforme o verso 8 fala, para crentes de todos os lugares. E olha só que interessante, por meio deles, da vida deles, por meio da igreja de Tessalônica, a palavra de Deus, a fé deles foi ouvida ao redor do mundo. E essa palavra aqui, ouvida, que traz aqui, ela traz a ideia de um alto-falante que solta o seu som para os quatro cantos. Essa é a ideia aqui, amém? A fé deles era conhecida de uma tal maneira, que conforme Paulo fala no final do verso 8, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Paulo não tinha mais que falar sobre a fé deles, sobre a palavra de Deus, porque essa igreja já exemplificava com a vida deles o que era realmente seguir a Cristo, o que era realmente se converter a Deus. E a quarta evidência que o texto nos mostra, de que eles eram eleitos de Deus, foi pela conversão radical que eles tiveram. Verso 9 e 10 diz assim: porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A conversão deles também foi descrita da maneira como eles receberam os missionários que trouxeram a palavra de Deus, e de como eles se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Os elementos de uma conversão verdadeira, irmãos, a gente encontra nas Escrituras, que são
o reconhecimento dos nossos pecados. Uma conversão verdadeira tem que ser caracterizada pelo reconhecimento de que somos pecadores e de que nós pecamos. Arrependimento, abandono dos pecados, o abandono do caminho mau e mudança de vida. Elementos de uma conversão verdadeira. E nós podemos destacar duas coisas presentes na conversão deles aqui no texto que nós lemos. Primeiro, eles se converteram dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Verso 9. Diz assim: porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos converteis dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Tessalônica, irmãos, era uma cidade grega, uma cidade altamente pagã, uma cultura de idolatria que não tem medidas, irmãos. A adoração de vários deuses era algo normal para eles. Adorar vários deuses era normal para eles. Próximo daquela região, mais ou menos uns 80 quilômetros de Tessalônica, havia um Monte Olímpico, que segundo a lenda dizia que era o local da habitação dos deuses. Havia também, porque devido a haver o imperador também, havia também o culto ao imperador. Então, idolatria era algo que era comum a eles. Mas eles, ao ouvirem o Evangelho, ao crerem no Evangelho, eles se convertem a Deus para servir. E era algo fora do comum para alguém que vem de uma cultura politeísta, uma cultura que adora vários deuses, se converter para adorar um único Deus. Amém? Era algo que era estranho para eles. Mas eles creem no Evangelho, abraçam o Evangelho e se convertem ao Deus vivo e verdadeiro. E é interessante, irmãos, aqui o contraste, que talvez a gente não perceba numa simples leitura do verso 9, que é o contraste entre as palavras ídolos e as palavras vivo e verdadeiro, que é aplicada a Deus. A palavra ídolos, irmãos, ela significa algo que é ilusório, algo que é irreal, algo que não faz parte da realidade, que é fruto da imaginação, fruto da mente humana. É assim que Paulo chama os deuses falsos, de ídolos. Ídolos são deuses que o ser humano cria, segundo a sua própria imagem e semelhança. É isso que significa a palavra ídolos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ilusão, algo que é uma fumaça, que não existe, mas que é fruto da mente humana, da imaginação humana. Mas a palavra em grego aqui, para vivo e verdadeiro, vivo se opõe à ideia do ídolo, que é sem vida, que não pode salvar. Amém? Mas a palavra verdadeiro traz a ideia, não é verdadeiro que é oposto à mentira. Aqui a palavra na língua grega, não é verdadeiro que é oposto à mentira, certo? Mas é verdadeiro no sentido de ser real. Amém? O Deus da Bíblia é o Deus real, é o Deus que existe. Amém? Ele existe. Ele é real, ele não é fruto da imaginação. Os ídolos são os deuses feitos à imagem e semelhança dos homens. Mas somente o Deus verdadeiro pode falar que ele criou homens à sua imagem e semelhança. Amém? Foi a esse Deus que eles se converteram e passaram a servi-los diariamente como igreja, como crentes no Senhor. Segundo, irmãos,
eles esperavam a segunda vinda de Cristo. Verso 10. Diz o seguinte: esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Efésios capítulo 2, verso 12, dizia o seguinte, que os gentios, no caso, todo aquele que não é judeu, o pastor vem explicando isso, eles eram sem esperança e sem Deus no mundo. Era essa a condição também dos Tessalonicenses. Eles eram pessoas sem Deus e sem esperança no mundo. Mas agora eles haviam recebido uma esperança agora, uma esperança viva, uma esperança real. E a gente pode ver três coisas aqui, no verso 10, para a gente caminhar para o nosso final, e depois eu vou encerrar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, irmãos, é sobre a esperança que eles tinham na segunda vinda. Verso 10 diz: esperando do céu seu Filho. A palavrinha aqui, irmãos, que ele usa para esperando, traz para a gente, na língua grega, traz a ideia de aguardar com felicidade, com paciência, com confiança, mas não uma vez ou outra, mas de uma maneira contínua, continuamente, esperar com firmeza, continuamente. Amém? Ela expressa a ideia, irmãos, de não somente acreditar que Jesus vai voltar, certo? Que muitas pessoas, inclusive pessoas que não são crentes, elas sabem que Jesus vai voltar. Mas o que diferencia uma pessoa que sabe que Jesus vai voltar e uma pessoa que espera que Jesus vai voltar, é que a pessoa que espera Jesus voltar, ela está pronta para a sua volta. Uma pessoa que ela se prepara para a sua volta. E era esse um dos pontos positivos da igreja de Tessalônica. Eles viviam como se Jesus fosse voltar em seus dias. O presente deles era vivido justamente à luz da segunda vinda de Cristo, à luz da realidade da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo se tornava um incentivo à obediência, um incentivo para que eles vivessem obediência ao Senhor. E a lição, irmãos, que a gente extrai daqui é que nós devemos viver como se Jesus fosse voltar na nossa geração, como se nós fôssemos a última geração do fim. Imagine, por exemplo, que você vai receber uma visita em casa, uma pessoa muito importante. Provavelmente você vai arrumar a sua casa, você vai deixar tudo preparado para receber aquela pessoa, para que aquela pessoa se sinta à vontade na sua casa. Então, irmão, esperar Jesus dos céus é mais ou menos assim. Temos o nosso coração preparado, o nosso coração arrumado por meio de uma vida santificada. É isso que a gente precisa ter em mente. Segundo, é sobre a base da esperança da segunda vinda. Verso 10 diz: a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Por que eles esperavam a volta de Jesus? Era exatamente porque eles tinham certeza de que Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a esperança deles não seria uma esperança que tinha base, porque a base da nossa esperança é justamente o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, subiu aos céus e por isso ele vai voltar. Cristo vai voltar. Em terceiro lugar, é o livramento que a igreja terá por causa da segunda vinda. Diz que Jesus, que nos livra da ira vindoura, esse Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos, é Ele que nos livra da ira vindoura. Como é que Jesus pode nos livrar da ira vindoura? Ou por que Ele nos livra da ira vindoura? É porque Ele tomou a ira em nosso lugar na cruz.
Cristo suportou a ira de Deus em nosso lugar, de modo que aqueles que creem nele não estão mais debaixo da ira, quer seja agora, no presente, quer seja no futuro depois da morte. E uma coisa que a gente não pode pensar na ira de Deus como orgulho ferido, ou como uma emoção descontrolada. A ira de Deus não é como a ira humana. A ira humana é uma ira pecaminosa. Amém? A ira humana é uma ira, mas a ira de Deus era uma ira justa. A ira de Deus, ela é sempre dirigida contra a maldade. Amém? Então, irmãos, a lição aqui é que para a igreja, para os convertidos verdadeiramente, aqueles que creram no Evangelho, a segunda vinda será um dia de alegria. Será um dia de plena alegria. Então, irmão, se você creu em Cristo, se você creu, não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo da vida após a morte. Porque você não está mais debaixo de condenação. Porque Cristo tomou a condenação em seu lugar. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, para aqueles que não creem, aqueles que ignoram o Evangelho no seu dia a dia, a segunda vida não será um dia de alegria. A segunda vida será um dia de trevas, não de luz, de desespero, não de esperança, de juízo, não de salvação. Então, se você faz parte do primeiro grupo, daqueles que se converteram, creram no Evangelho, você tem base mais do que suficiente para se alegrar e continuar firme. Amém? Continuar firme, perseverando nos caminhos do Senhor. Mas, se também você faz parte do segundo grupo, e aqui que a gente deve prestar bastante atenção, se você faz parte daqueles que rejeitam o Evangelho, é necessário que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus, crendo em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que a gente compartilha, a mensagem do Evangelho, que há a salvação em Cristo. Somente Cristo nos livra da ira vindoura. Porque quem não faz isso, irmãos, quem não se preocupa com isso, ele vai continuar sem esperança na sua vida. Vai continuar aguardando a manifestação da ira de Deus. E você pode ter familiares que você conhece, conhecidos, que nem sequer pensam nesse assunto. Mas advirta eles, chame eles ao arrependimento, mostre para eles o que lhes aguarda, caso eles continuem a rejeitar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Chame eles para pensarem e refletirem, e faça que nem Paulo, bote as Escrituras e mostre lado a lado, para que eles comparem o que é melhor: ser salvo da ira vindoura ou suportar a ira de Deus. Então, irmãos, eu termino nosso estudo trazendo algumas aplicações para a nossa vida de tudo isso que nós vimos hoje aqui. E eu trago somente duas. A primeira aplicação é uma pergunta. Se você manifesta as marcas de um eleito em sua vida.
Como é que você pode saber se você é um eleito para a salvação? Como é que você pode saber? A resposta disso, irmãos, não está dentro de você. Você não tem que olhar para dentro de você. Porque se você olhar para dentro de você, você só vai encontrar trevas. Você só vai encontrar dúvidas. Porque constantemente nós estamos duvidando. Constantemente nós manifestamos incredulidade. Não é verdade? Nós não manifestamos incredulidade em nossa vida constantemente. Nós duvidamos constantemente. Por isso que nós não devemos olhar para nós, para dentro de nós. Nós devemos procurar fora as evidências externas. Olhe e diga que se você vê essas marcas que a gente estudou hoje em sua vida, manifeste na sua vida. Você tem uma fé que produz obras, uma fé que te leva à obediência. O amor que você manifesta, que você diz ter pelos seus irmãos em Cristo, leva você a se entregar por eles de uma maneira onde você não mede esforços. Você espera a volta de Jesus, a sua esperança está firme na volta de Jesus, você pensa na volta de Jesus diariamente? Ou vocês vivem como a geração de Moisés, que se comiam, se alegravam, davam-se em casamento, até o dia que até o dia que Noé entra na arca, ele e a sua família, e são levados. Como é que você recebe a palavra de Deus? Você ainda recebe a palavra de Deus com alegria? Você ainda sente alegria quando você recebe a palavra de Deus, mesmo se você estiver passando por momentos difíceis, por momentos de sofrimento? Os ídolos que você tem, o ídolo, irmãos, aqui deixa eu só fazer um parêntese aqui para a gente explicar o que é ídolos, irmãos. Porque geralmente quando a gente fala ídolos, a gente associa imagens, né? E geralmente quando a gente fala imagem, a gente fala justamente a primeira coisa que vem é a idolatria católica. Mas só que olha só que interessante sobre o que é um ídolo. Tem um livro chamado Deuses Falsos, de Timothy Keller, e ele explica o que é um ídolo, usando o exemplo da própria cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi construída ao redor de um templo de uma deusa chamada Diana. Então a cidade era construída ao redor daquele templo. Então a economia vinha de lá, tudo vinha de lá. Era considerado uma das maravilhas do mundo naquela época. Então ele define o ídolo o seguinte: um ídolo é tudo aquilo na qual nós construímos a nossa vida em volta. Pode ser coisas evidentes, conforme uma imagem, ou pode ser coisas legítimas, por assim dizer. Filho, trabalho, lazer, seja o que for. Seja o que a gente possa caracterizar como parte da criação, daquilo que Deus ordenou na criação, pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa, trabalhos, seja o que for, irmãos, nós construímos a nossa vida ao redor dessa coisa, de maneira que, se aquela coisa for tirada da gente, nós entramos em desespero. É isso que é um ídolo é isso que é um ídolo. Então nós precisamos julgar em nossas vidas, saber o que é o ídolo. E o interessante, John Calvino, ele fala no seu livro das Institutas, que o coração humano é uma fábrica de produzir ídolos. Nós não temos a noção
da capacidade que nós temos de produzir ídolos, de criar ídolos. Nós criamos ídolos do nada, nós somos uma fábrica de criar ídolos. Então a gente deve ver a idolatria de uma maneira mais ampla do que simplesmente a ideia de adoração de imagens. Certo? Então, tendo esse breve conceito sobre o que é um ídolo, aí a pergunta que fica: nós abandonamos os nossos? E um ídolo, irmãos, a única maneira de nós abandonarmos é o substituindo, mas não por outra coisa, mas por outro alguém. E os Tessalonicenses fizeram isso, eles substituíram os ídolos dele pelo Deus vivo e verdadeiro. É isso que nós devemos fazer. Então se pergunte, irmãos, se existem essas marcas em você em algum grau. Não vou dizer em grau perfeito, porque isso é impossível. Mas você vê essas marcas em você? Você olha para você e você diz assim, que quando você lê a Bíblia, você ouve uma pregação, ou você lê algum livro que fale ou explique sobre a Bíblia, você sente alegria, consolo, encorajamento? Amém? Quem são as pessoas que te influenciam? São pessoas que não temem a Deus? Novelas, filmes? É isso que nós devemos parar para pensar e responder para nós mesmos, se nós vemos as marcas de um eleito em nossas vidas. Em segundo lugar, irmãos, a segunda aplicação, a segunda lição para as nossas vidas, é que a certeza da nossa salvação, ou a certeza de que nós fomos eleitos para a salvação, é que nos faz perseverar nos caminhos do Senhor aqui desse mundo. E aqui é uma lição preciosa para a gente, que o que faz eu continuar nos caminhos do Senhor, o que me faz perseverar, é saber que Deus me amou, é saber que Deus me elegeu, é saber que Cristo veio ao mundo e morreu por mim. É isso que me faz continuar seguindo os caminhos do Senhor. E muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele usa os nossos irmãos para firmar essa certeza em nós, por meio de encorajamentos. Amém? Então, irmãos, ore para que a palavra venha com poder a você. E ore pedindo que Deus te ajude a manifestar as marcas da eleição, conforme a gente estudou hoje. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós concluímos mais um estudo aqui essa noite, mas pedimos que tudo aquilo que nós aprendemos hoje se torne uma realidade em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos manifestar as marcas da eleição, Senhor. Que nós vivamos, Senhor, segundo a boa promessa que Tu fizeste a nós, de que nós seremos livres da ira vindoura por meio de Teu Filho que Tu ressuscitou dos mortos. Abençoa cada irmão aqui que compareceu ao nosso estudo, aqueles também que estão acompanhando pela internet, para que essa palavra possa surtir efeito e venha produzir frutos em nossas vidas. É isso que nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.